Muito bom dia, sexta-feira, né? Calorzinho gostoso aqui em São Paulo, até que enfim, hein? Encontrei hoje colegas de trabalho agradecendo, porque já estava há muito tempo com frio, né? Não que a gente não goste do frio, mas o calorzinho é gostoso, né? Como que tá aí na sua cidade? Conta pra mim. De onde você está nos assistindo? Já quero agradecer também por abrir a porta da sua casa e termos esse momento especial, né? Olha, vou te dar uma dica. Compartilhe esse link, porque hoje vamos falar de um assunto importantíssimo e que muitas vezes a gente não quer falar, né? Vamos falar sobre o câncer de mama. E não esperamos o Outubro Rosa para falar do câncer de mama. Esse assunto tem que ser falado todos os dias, todos os meses, né? E hoje nós temos um especialista, Dr. Paulo Tsai, que está aqui com a gente já, e vai falar com a gente daqui um pouquinho sobre o câncer de mama e pode tirar todas as suas dúvidas. Eu estava até falando com ele, né, sobre aquele exame que a gente faz, né, em casa mesmo. A gente vai falar sobre tudo isso. Já prepara a sua pergunta, e já compartilha o link. Manda para sua família, tá? Vamos ver juntos sobre esse tema importantíssimo. E o programa também não é só sobre o câncer de mama. Nós temos dica de saúde com a Wilnara, tem dica de passatempo, tem curiosidade, tem um monte de coisas legais, né? Aqui tem muita coisa boa para você. E por falar em câncer de mama, vamos pensar que ele acomete mais de 2 milhões de pessoas todos os anos no mundo. É o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil e no mundo, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Né? O câncer de mama, ele responde atualmente por cerca de 30% dos casos novos de câncer em mulheres. É menos frequente antes dos 35 anos de idade e mais comum após a menopausa. A maioria dos cânceres de mama é descoberta após a percepção de mudanças na textura ou na aparência das próprias mamas, principalmente pela palpação dessas, né? Realizar exames periodicamente é de extrema importância para identificar precocemente qualquer tipo de alteração importante, né? Avanços na abordagem do câncer de mama aconteceram nos últimos anos, principalmente no que diz respeito às cirurgias menos mutilantes, né? Assim como a busca da individualização do tratamento. O tratamento varia de acordo com o estadiamento da doença, as características biológicas, bem como das condições da paciente, a idade, status menopausal e outras comorbidades, né? A prevenção do câncer de mama não é totalmente possível em função da multiplicidade, né, dos fatores relacionados ao surgimento da doença e ao fato de vários deles não serem modificáveis. De modo geral, a prevenção baseia no controle dos fatores de risco e no estímulo aos fatores protetores, né, especificamente aqueles considerados modificáveis. Estima-se que por meio da alimentação, nutrição e atividade física é possível reduzir em até 28% o risco da mulher desenvolver câncer de mama. Então fica ligado, controlar o peso corporal, evitar a obesidade por meio da alimentação saudável e da prática regular de exercícios físicos e também evitar o consumo de bebidas alcoólicas são recomendações básicas para prevenir o câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor. Olha aí quantas informações, né? Eu sei que é uma chuva, uma tempestade de informações aí, né, sobre o câncer de mama, mas muitas que fazem diferença na nossa vida. E vale a pena a gente se ligar antes disso tudo acontecer, fazer, né, um cuidado preventivo. Não é? Muita coisa, diminui 28%, né? Atividade física, esses cuidados todos que eu citei aqui. Então, vamos lá, mulherada, vamos se cuidar, né? E vamos lá, que eu quero ler um versículo para a gente começar essa manhã meditando na palavra de Deus. Para quem está numa situação difícil ou não está, a gente sempre passa por alguns momentos difíceis, né? Às vezes você não está num deles agora, ou já passou, ou às vezes você está num deles. Então presta atenção nesse versículo que diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. Olha isso que forte. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Salmos 121, de 1 a 8. Salmo para a gente começar o nosso dia sabendo que o Senhor guarda a tua alma, tua saída, tua entrada, tua saúde, enfim, o Senhor guarda toda a tua vida. Então, se baseia nesses salmos para alegrar sua sexta-feira, para alegrar seu final de semana, para alegrar todos os dias da sua vida, tá bom? E vamos lá e ver os stories que edificam que nós escolhemos. Andamos pelo Instagram e escolhemos um stories que edificam. Vamos ver quem foi escolhido de hoje? Escolhemos o stories que nos chamou a atenção do nosso queridíssimo, abençoado reverendo Hernandes Dias Lopes, que fala assim: a oração é o oxigênio da alma, o alimento do coração, o canal de comunicação com Deus. Olha isso, que bênção, vou repetir. A oração é o oxigênio da alma, o alimento do coração, o canal de comunicação com Deus. Ele ainda colocou embaixo o nosso site, hernandesdiaslopes.com.br. Dá uma visitadinha lá, que nosso reverendo Hernandes tem muito conteúdo que edifica a nossa alma, nossa vida, nosso dia. Muito bom. Um abraço para o nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, no nosso Stories que Edificam. O canal dele é uma bênção, sempre tem edificado muito. É isso aí, gente. Ó, e se você está gostando do programa, gosta do Manhã IPP, faz um post aí, marca, né? Marca a gente, @manhãIPP. E aí a gente vai postar aqui e também a gente vai seguir você para a gente dar uma olhadinha lá nos stories que edificam, dar uma passada lá nos stories, tá bom? Vou esperar, vamos esperar, porque tem uma equipe toda aqui que trabalha com a gente. A gente vai esperar a sua marcação, tá bom? E olha só, para falar do câncer de mama, nós convidamos o Dr. Paulo Tsai, que é doutor oncologista, né? Ele é médico, radioterapeuta, coordenador da rede Hebe Camargo nas unidades Heliópolis e Guilherme Álvaro. Ele também é presidente da ONG Casa do Aconchego. Já ouviu falar? A gente já falou bastante da Casa do Aconchego aqui. Ele é presidente dessa ONG que iniciou esse trabalho desde que abriu a Casa do Aconchego. Uma casa incrível que desenvolve um trabalho em apoio às pessoas que estão nos hospitais. A gente vai falar mais um pouquinho disso, mas antes eu quero dar bom dia para o Dr. Paulo, que já está aqui com a gente, para falar desse assunto tão importante, né, Dr. Paulo? Bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos que assistem PPTV. Nós esperamos que essa manhã possa ser bastante agradável, informativa e edificante. Né, e vai ser, doutor, com certeza, já agradecendo pelo senhor ter aceitado nosso convite de estar aqui e nos trazer informações, né, profissionais de um assunto tão delicado e tão importante, que muitas pessoas possam ser edificadas com essa informação nessa manhã, né? E para você que está em casa, está gostando da nossa nova programação da IPPTV? Pois é. Uma equipe tem trabalhado muito para produzir um conteúdo desta Web TV que tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas. São mais de 30 programas inéditos e um conteúdo edificante 24 horas por dia na internet. E nós queremos continuar crescendo, nós queremos continuar levando o Evangelho a mais pessoas através das mídias sociais. Por isso, nós criamos a campanha Parceiros IPPTV, onde todos os recursos são revertidos para a manutenção da IPPTV. E é muito fácil. Com a sua contribuição de R$ 30,10 mensais, você se torna um parceiro IPPTV e também fará parte da nossa família. E não esquece de colocar os 10 centavos para nós direcionarmos a sua doação para essa campanha. Nos ajude a manter a IPPTV no ar, a sua TV missionária e campanhas
parceiros Ponto de Vista, né? Parceiros IPPTV, é isso daí. E vamos lá, no nosso ponto de vista, então, né? A gente vai ver o que a Eunara trouxe para a gente hoje, ideias para cuidar da sua saúde. Vamos lá para o Ponto de Vista Manhã IPP. Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao quadro Vida Saudável. E a dica de hoje é 5 motivos para você praticar agora mesmo treinamento funcional. Motivo número 1, você ganha força. Sim, no treinamento funcional também tem exercícios com pesos, como por exemplo o kettlebell, então ele ajuda bastante você ganhar força. Motivo número 2, melhora o equilíbrio. Tem exercícios, por exemplo, na bola de pilates, que colaboram bastante para a melhora do seu equilíbrio. E ao longo da idade, é uma das principais coisas que a gente perde. Motivo número 3, você emagrece. Sim, também tem exercícios de agilidade, velocidade, exercícios de resistência aeróbica e ajuda bastante você a emagrecer. Motivo número 4, melhora a postura. Sim, você que tem problemas de desvios posturais, até mesmo sente dores nas costas, o treinamento funcional te ajuda. Motivo número 5, melhora a sua potência. O que é potência? Potência é o seu tempo de reação para alguma atividade no seu dia. Então, te ajuda bastante nessa questão, tá bom? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Até a próxima! Olha aí que dicas incríveis, Wilnara, obrigada. Funcional, né? Uma ótima dica da vontade, né? Só de ouvir ela falar da vontade de praticar alguma atividade física, né? Muito bom. Todos os dias nós temos aqui um ponto de vista com dica de viagem, dica de artesanato, de moda, de saúde, né? Enfim, de nutrição também. A gente tem preparado aí mais um monte de coisas boas para trazer para o nosso quadro Ponto de Vista, né? Com tantos profissionais, aí a gente tem que compartilhar essa informação, né? Comunicação é isso. E falando em comunicação, temos um Minuto Curioso. Vamos ver quais as curiosidades sobre o câncer de mama. Vamos lá para o nosso Minuto Curioso de hoje. Curiosidade. A maioria das mulheres descobrem o câncer de mama sem sintomas. Muitas mulheres acham que enquanto não sentirem o caroço nos seios estão seguras quanto ao câncer de mama. Porém, isso não é verdade. Em países com programas de rastreamento de câncer de mama, mamografia e ultrassom nas mamas, bem estabelecidos como o Brasil, a grande maioria das mulheres descobrem a doença antes de aparecer qualquer sintomas. Isso reforça a grande necessidade desses exames para garantir a saúde da mulher. Outra curiosidade, nem todo nódulo da mama é câncer. É difícil determinar apenas pelo exame físico, né? Aquela palpação que a gente ouve tanto falar, se o nódulo na mama é maligno, câncer, né, no caso, ou não. Porém, sabe-se que a maioria dos nódulos mamários em mulheres de 20 a 50 anos são benignos, né? O tecido glandular, fibroso, cistos. E a maioria dos nódulos em mulheres com menos de 30 anos tem causa hormonal e geralmente somem após a menstruação. Porém, em casos de persistência, devem ser investigados. Outra curiosidade, o risco do câncer de mama, ele se altera com a idade. O principal fator de risco para o câncer de mama é a idade, porém, esse risco muda de acordo com a faixa etária. O risco de desenvolver o câncer de mama, a incidência, né, aumenta rapidamente até os 45 e 50 anos de idade e a partir daí passa a crescer mais devagar. Quando a mulher atinge 75 a 80 anos, o risco estaciona e passa a reduzir. Outra curiosidade, os homens também desenvolvem câncer de mama. Apesar do risco nas mulheres ser 100 vezes maior, os homens também podem desenvolver o câncer de mama. O tratamento é muito similar ao das mulheres e aconselha-se que qualquer homem que note o surgimento de um caroço no peito, geralmente, né, diretamente atrás do mamilo,
que procure um médico. É isso daí, gente. Curiosidades aí, aparecendo dados, né, na sua telinha sobre o câncer de mama. Coisa incrível, né? A gente só vê falar das mulheres, ou assimila das mulheres, os homens também têm que ter esse cuidado. Não é verdade? E, daqui a pouquinho a gente vai falar diretamente, já pode preparar sua pergunta ou ficar atento aí, para um pouquinho do que você está fazendo para a gente falar sobre isso. Entrevista objetiva, esclarecedora, com informações de um profissional da saúde que trata especialmente disso. A gente vai falar logo depois do intervalinho, já volto com o Dr. Paulo falando sobre o tema. Toma uma aguinha e te espero na volta, já já. Um milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV a propagar cada vez mais a Palavra de Deus. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. De volta agora a conversar com o doutor sobre esse tema tão importante, né, doutor? E eu estava conversando com o doutor aqui, o câncer de mama, ele até me abriu e permitiu falar aqui, né, sobre casos que tiveram, né, na sua família também, né, doutor? Sim. E é importante a gente falar desse assunto, né? Muito importante a gente falar sobre o câncer de mama, né? Uhum. Principalmente quando você falou no começo, é o câncer que mais mata as mulheres e a estatística é que 1 em cada 8 mulheres em algum momento vai ter a chance de desenvolver esse tumor. Então, é uma doença que vai ser muito frequente e não somente a incidência atualmente já é alta, como existe uma projeção de aumento de 40% para os próximos 20 anos. Ah, é? Isso, por que essa incidência? Por que esse aumento previsto? Quando a gente tem um aumento do diagnóstico de uma doença, existe às vezes 2 questionamentos. A primeira, se os métodos diagnósticos estão sendo mais eficientes e, portanto, diagnosticando tumores que anteriormente não eram. Mas também existe um outro lado, que às vezes existem fatores ambientais, fatores genéticos, que às vezes estão promovendo, facilitando o desenvolvimento de um tumor. Muitas vezes essas 2 variáveis elas se sobrepõem. E quais seriam esses fatores, doutor, assim, que contribuem muito para o desenvolvimento do câncer? A gente sabe que o câncer de mama, a grande maioria deles, pelo menos, tem uma relação com a parte hormonal muito clara. Uhum. Não somente para o câncer de mama, mas também para todos os tipos de tumores,
Hoje também existe um fator que é muito claro para o desenvolvimento de um tumor, que é a parte da imunologia. Então, por exemplo, pacientes que são portadores do HIV e que não estão devidamente compensados, eles têm uma chance muito maior de desenvolver diversos tipos de tumores. Entendi. Então, às vezes nós falamos no caso de câncer de mama, que às vezes você tem a questão do estrógeno, da progesterona, uma coisa que está desbalanceada, mas às vezes nós percebemos que situações que levam ao impacto da redução da imunidade, por exemplo, estresse, falta de atividade física, dieta inadequada, são fatores que comprovadamente aumentam o risco do câncer de mama. E, doutor, no caso de estresse, a gente vê muitos comentários, assim, né, de preocupações, a gente vê as pessoas comentando assim, se você ficar muito preocupado, quando você intensifica essas sensações ruins, digamos assim, isso pode desenvolver o câncer, as pessoas falam, vai desenvolver o câncer. Isso é verdade? A questão do fator emocional, do ponto de vista de trabalho científico, como é que você quantifica uma emoção? A emoção é muito subjetiva, as pessoas reagem de maneiras e de intensidades diferentes para o mesmo fato. Mas é muito interessante que existem várias pesquisas, tem uma pesquisa bastante interessante que elas fizeram entrevista com as pacientes e mais de 50% relataram que percebeu o nódulo após uma situação estressante. Nossa. Que foi a perda de um emprego, a morte de uma pessoa muito próxima e divórcio também. Isso é muito interessante da gente perceber, né, que algumas pessoas fazem uma associação muito clara. Eu passei por esse evento estressor e um tempo depois eu percebi esse nódulo. E eu tenho paciente que às vezes dá o nome do nódulo ao ex-marido, ao ex-patrão e assim por diante. E o senhor acha que tem a ver isso? Pode contribuir? O que a gente sabe, assim, fisiologicamente falando, nós sabemos que o estrógeno tem relação com o câncer de mama. O estrógeno ele é produzido principalmente pelos ovários, mas o estrógeno também é produzido pelo tecido gorduroso. Portanto, quanto mais tecido gorduroso você tem, dieta inadequada, falta de atividade física, índice de massa corpórea alto, você tem mais gordura para ser transformado em estrógeno, além daquilo que o ovário já produz. E outro órgão que produz estrógeno é a adrenal. Nós sabemos que a adrenal, quando nós estamos numa situação de estresse, a adrenal é ativada porque ele produz o cortisol, que é o hormônio da fuga, da tensão, e talvez produza um pouco mais de estrógeno. Mas nós sabemos o quê? Que o estresse, ele diminui a capacidade imunológica do nosso corpo. Quem já não ficou gripado depois de uma semana extremamente cansativa? De preocupações ou de noite mal dormida e na semana seguinte aparece uma afta na boca ou início de sintomas gripais. Entendi. Como vai ficando mais claro para a gente entender sobre isso, né, doutor? E o senhor atende, né, uma rede muito grande lá na unidade de Heliópolis da rede, né, Rede Hebe Camargo, né? Fala um pouquinho desse trabalho para a gente, doutor. Já tem mais ou menos 7 anos que eu estou numa função de ajudar a trabalhar dentro do SUS, dentro de protocolos de maior qualidade, né, que é conhecido como Rede Hebe Camargo, promovido pelo governo do estado de São Paulo. Lá no Heliópolis nós atendemos pacientes, a princípio, de todo o estado de São Paulo. Aqui no Heliópolis a gente foca na grande São Paulo, mas nós recebemos pacientes de diversas cidades, desde a divisa do Paraná, todo o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, e também lá no Guilherme Alvo, onde nós trabalhamos com a população da Baixada Santista, desde o litoral sul até a divisa com Bertioga. Que legal, doutor, que legal. E é muito interessante saber que pelo SUS também tem esse cuidado, né, esse tratamento, porque é um tratamento que muitas vezes pode não ser acessível para todo mundo, né? Sim, e acho que dentro do SUS ou dentro da medicina, a gente tenta trazer os melhores protocolos de tratamento, permitir que mesmo dentro do SUS você consiga oferecer o máximo de qualidade, o máximo de ciência também, o máximo de multidisciplinaridade. E a gente prova que é possível você trazer qualidade, mesmo quando os recursos são escassos,
com boas diretrizes, boa administração, bom gerenciamento e principalmente muita boa vontade. E trazendo muita esperança, né, doutor? Que nem a gente estava conversando antes ali, porque de repente, como o senhor comentou, né, uma a cada 8 mulheres desenvolve. A gente estava conversando aqui nos bastidores, a Luísa até comentou do caso de uma atriz que de repente foi passear, se mudou de país, né, acho que foi, e de repente viu um caroço diferente e viu que estava com câncer. Isso pega a gente de surpresa, né? Pega as pessoas de surpresa. E eu queria que o senhor comentasse sobre isso, sobre esse aparecimento no nódulo, esse autoexame. Fala um pouquinho disso pra gente, doutor. Eu acho que uma coisa, um conceito que deve mudar muito em breve, porque a gente sempre atribuiu até 20 anos, 10, 20 anos atrás, que o câncer é uma doença que acomete pessoas a partir dos 50 anos, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. E principalmente se você tem alguns fatores de risco claramente vinculados. Então, você tem uma pessoa de 70 anos, fumou a vida inteira, então você tem uma chance, por exemplo, de ter câncer de pulmão. O que a gente vem percebendo é que o câncer está atingindo cada vez mais faixas etárias mais jovens. Olha isso. Isso tanto para o sexo masculino quanto para o feminino e de todos os tipos de tumores, né? E mesmo os tumores infantis está tendo um aumento de incidência. E a gente fala assim, mas a criança nasceu, a que fatores de risco que foi exposto e tudo mais. Então a gente está caminhando para perceber que, por exemplo, o câncer de mama, cada vez mais eu atendo pessoas entre 30 e 45 anos. Olha isso. Eu diria que hoje elas perfazem quase metade das pessoas que eu atendo. Então, essa estatística de maior de 50 anos, 60 anos, já está mudando. Uma curiosidade que a gente poderia levantar em cima desse fato, será que os fatores ambientais de quem viveu há 60 anos atrás e quem viveu há 30 anos são bem diferentes e, portanto, esse impacto tem que ser considerado? Verdade. E, inclusive, ansiedade, medo, a gente pode ver nos resultados de outras doenças que vêm se agravando aí também, né, doutor? Acho que no câncer de mama, algumas coisas que são interessantes, que às vezes é muito difícil da gente, de novo, conseguir mensurar, né? A gente sabe que algum dos fatores de risco é quando você tem a menarca, a primeira menstruação muito cedo, ou quando você entra na menopausa, na menarca tardiamente. Então, significa o quê? Quem entra menstrua muito cedo ou entra na menopausa muito tarde, essa pessoa tem um intervalo de vida maior de exposição ao estrógeno. Tá, isso pode ser em diferentes pessoas, por exemplo, né? Em diferentes pessoas. Não no mesmo indivíduo. No mesmo indivíduo. E aí a gente vê, por exemplo, algumas mudanças na sexualidade, por exemplo. Né? Com que idade hoje as meninas iniciam sua atividade sexual? Verdade. E com que idade as meninas começam a ter a sua primeira menstruação? Porque é exposto e acaba deixando alguns fenômenos fisiológicos mais precoces. E com que idade as meninas começam a usar pílula? Que nós sabemos que também é um fator de risco para o aumento do câncer de mama. Né? Então, hoje eu conheço várias meninas que começam a ter a menstruação hoje com 10 anos. Nossa. E que antigamente a gente sabia que a média era de 12, 13 anos. Né? E hoje no Brasil, e não somente no Brasil, em várias partes do mundo, nós sabemos que o início da atividade sexual às vezes acontece com 12 anos e as meninas com 13 anos já estão tomando pílula. Nossa. Né? Então, será que essa mudança comportamental, né, de você já estar menstruando mais cedo, estar tomando pílula mais cedo e outras coisas, casando mais tarde, tendo filho mais tarde ou não tendo filho, e nós sabemos que a gravidez antes dos 30 anos é um fator de proteção, mesmo para as pessoas que têm um gene já que pode aumentar a chance de ter câncer de mama. Então, todas essas mudanças endocrinológicas contribuem, sem contar o fator do estresse da mulher moderna. Muito bem colocado, que isso. E, doutor, tem uma dúvida que eu fiquei aqui, só para esclarecer. Geralmente, se a menina começa a menstruar mais cedo, ela automaticamente tem a menopausa mais cedo também, ou não tem ligação? Necessariamente. Tá. Não necessariamente. Então, a gente precisa ver por quanto tempo ela vai ser exposta a uma dose maior de estrógeno durante a sua vida. Entendi. Então, se ela tem
uma primeira menstruação mais cedo, mas é a menopausa dentro da média, Qual é a média? A média varia em torno de 45 anos, né? Entendi. Mas eu conheço mulheres que pararam de menstruar com 55 anos, por exemplo. Olha, Né? Não é o mais comum. mas existe. Né? Como também a menopausa precoce. Também né? existe. E dentro desses fatores também comportamentais dessa nova vida moderna, nós sabemos que hoje cada vez mais mulheres buscam tratamento para ter filhos. É. Né? Então, mulheres que depois não conseguiram engravidar e começam a fazer vários tratamentos. E nós sabemos que são bombas hormonais, são quantidade de hormônio acima do nosso fisiológico. Então, todas essas mudanças, de novo, a gente não tem como falar por A mais B, mas talvez todo o conjunto, do ponto de vista hormonal, possa fazer sentido. Entendi. E voltando um pouco para o ponto de fazer o autoexame, como que é? Fala pra gente desse carocinho que aparece. Às vezes confunde com as glândulas mamárias, né? Como que é esse autoexame? Ele ainda é praticado hoje? Ainda é indicado hoje? Ele ainda é indicado, mas não como fator isolado, né? Ah. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual o melhor momento de fazer o autoexame. Né? Nós entendemos que no período próximo da menstruação não é o melhor momento, a mama está mais inchada, isso pode trazer algumas dúvidas, né? A gente também tem uma outra situação. Nós temos algumas pacientes que têm o que nós chamamos de displasia mamária, né? Pacientes que têm uma mama mais densa e às vezes pode dificultar um pouco mais a palpação. Então, as pessoas que têm essa mama mais densa e quando você palpa ela é mais dura, são pessoas que têm que fazer o exame de mamografia com mais antecedência, porque o autoexame pode não conseguir sentir. Mas, de uma maneira geral, é importante a gente ter dentro da mama, mais da metade dos tumores vai estar aqui em direção à axila. 50% dos tumores eles estão no que nós chamamos de quadrante superolateral. Tá? A parte inferior do mamilo, da mama, é a região onde tem menor chance de você ter câncer de mama. Então, estatisticamente falando, é isso. Né? Mas toda vez que a gente perceber que surgiu um nódulo que não tinha antes, ou um nódulo que teve um crescimento mais significativo, procure o médico. Os outros sintomas são qualquer alteração no mamilo. Quando o mamilo fica retraído, ou começa a sair uma secreção e você não está amamentando, ou a saída de sangue, são sinais também que pode ser um câncer de mama. Porque quando você tem um nódulo atrás do bico, é mais difícil também de você perceber. E a última situação é quando a sua mama começa a ficar muito vermelha e quente e fica um aspecto lembrando uma casca de laranja, que é um tipo de câncer de mama mais específico, que ele se manifesta pelo acometimento de pele, e esses são os sinais mais importantes de procurar o médico. Olha que interessante. E esse caroço, dá para descrever ele, mais ou menos assim? O que a gente pode dizer... O que a gente pode sentir nesse exame? Normalmente um nódulo de mama não promove dor. Tá? Então, se você palpar e você sentir dor naquele caroço, provavelmente não é câncer de mama. Porque normalmente ele é um nódulo apenas palpável, mas nos seus estágios iniciais eles não promovem outro sintoma além da própria palpação. Né? E aí você vai confirmar, então, depois com a mamografia, ultrassom e eventualmente uma biópsia. E ele é mais durinho ou não? Parecido? Ele tem uma consistência um pouquinho mais durinha, tá. Mas não uma consistência de pedra, mas eu diria uma consistência mais próxima de uma borracha. Entendi. E como a gente comentou antes da Luísa, que falou dessa atriz, né, que percebeu, ela, pelo que deu para entender, ela percebeu facilmente assim, que aquele nódulo era diferente, né? Isso é normal? Isso é normal quando a mulher conhece bem o seu corpo. Tá. Boa. Né? E nem sempre, porque a gente percebe que nem todas as pessoas têm a rotina de conhecer, né, o seu corpo. E às vezes aquele nódulo já poderia estar presente, né? Essa atriz, eu não sei exatamente os detalhes, né? Mas uma coisa que é muito importante é quando você tem familiares do lado materno com câncer de mama. Então, se no caso dessa atriz, talvez ela estivesse se ela estava bem atenta com a sua idade de 19 anos, não sei se ela tinha algum histórico familiar que levou ela a estar mais atenta.
Era isso que eu ia perguntar, era a minha próxima pergunta. Pode ser hereditário, doutor? Pode ser hereditário, mas aí a gente vai cair numa questão bastante interessante. Nós sabemos que hoje existem alguns genes já bem demarcados que eles aumentam a chance de você ter o câncer de mama. Quando eu digo que aumenta a chance, não significa que obrigatoriamente a pessoa vai desenvolver um câncer de mama. Então, existem 2 genes que são bastante conhecidos, que é o BRCA1 e o BRCA2. Quando você tem esse gene, você pode ter um aumento de câncer de mama e, às vezes, de câncer de ovário também. Então, às vezes, uma pessoa que tem um antecedente familiar, às vezes ela quer fazer esse teste genético. E a pergunta é, uma das perguntas que a gente pode fazer, vale a pena fazer o teste genético? E a minha resposta é, o que você vai fazer com o teste genético? Então, nós temos, por exemplo, uma situação bastante conhecida da atriz Angelina Jolie. Sim. Que ela tinha várias pessoas do lado materno com câncer de mama, fez o teste, veio positivo para esse gene, e ela optou, então, em retirada bilateral da mama, embora suas mamografias estivessem todas normais. E esse caso levantou uma grande polêmica, né? Colocou muitas mulheres em dúvidas também. E, na sua opinião, doutor, o que o senhor indica quando tem um caso que é identificado e se precisa fazer esse exame? O que eu entendo hoje a parte genética do câncer de maneira geral é uma das áreas que mais tem crescido e é uma das áreas que mais tem impactado no que nós chamamos da individualização do tratamento, né? Então hoje existe no mercado alguns testes, um chamado Oncotype, que ele examina 30 genes, isso para mulheres já diagnosticadas com câncer de mama. E você tem outro teste chamado MamaPrint, que examina 70 genes. Tanto o Oncotype como o MamaPrint, ele começa a detalhar, vamos dizer assim, a personalidade do câncer de mama, porque se for uma personalidade menos agressiva, baseado nesse teste, a paciente pode ser dispensada da quimioterapia. E se ela tiver uma personalidade mais agressiva, ela teria o benefício de fazer a quimioterapia. Esse tipo de discussão não havia, por exemplo, há 10 anos atrás. São coisas mais recentes. Mas existe um estudo em Harvard que mostra que para o câncer de mama provavelmente tenha 180 genes envolvidos. Então tem muita coisa que, na verdade, a gente ainda não sabe, né? Então, a minha opinião é que como é que a gente lida com medo de possibilidades? Boa. Né? Então, se a gente fizer um paralelo com o Covid, nós sabemos que tem pessoas que não saem de casa de jeito nenhum. Né? E tem pessoas que saem de casa como se nada tivesse acontecendo. Né? Então, a questão que eu penso é como é que você lida com a informação. Se você acha que você não vai lidar bem com a informação, que aquilo vai gerar mais ansiedade, que você não vai ter recurso que você é jovem, por exemplo, você ainda quer ter filhos, quer amamentar, não sei se vai ser uma boa ideia você fazer esse teste, uma vez que você não vai tomar uma decisão de tratamento. Não existe uma recomendação das sociedades médicas de orientar o que nós chamamos da mastectomia profilática pelo fato de você ter o BRCA1 ou o BRCA2 positivo. Então, acaba sendo uma decisão individual. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu lembro que esse caso despertou, né, da Angelina Jolie, despertou muitos comentários. Mas como é bom esclarecer isso, né? Muito bem colocado. Acho que de novo, acho que uma outra forma da gente responder essa pergunta, Lídia, nós sabemos assim, o fator genético sozinho, ele não determina que você vai ter o câncer. Então, dentro da oncologia, nós sabemos que existem genes defeituosos, todos nós temos, e o nosso corpo está constantemente retirando aquela parte defeituosa e recolocando, refazendo a parte correta, por isso que nós não desenvolvemos câncer. Quando esse mecanismo ele está mal regulado, aí sim, ele pode ser mal regulado por o que nós chamamos de fatores promotores, são os fatores ambientais. Então, por exemplo, se eu tenho um histórico de câncer de mama, por exemplo, uma opção que eu poderia fazer, ok,
a primeira coisa que é obrigatório, você tem que fazer seus exames, que o pessoal chama de exames preventivos, mais cedo. Então, hoje a sociedade recomenda que as mulheres a partir dos 40 anos comecem a fazer a mamografia, mas quando você tem um fator de risco importante, principalmente histórico familiar, você tem que começar a fazer aos 30 anos. Então, isso já é uma coisa bastante importante. Mas nós sabemos que então existem os fatores ambientais. Então, se eu tenho um histórico familiar e eu não quero fazer o gene, não quero tirar a mama profilaticamente, o mais interessante é preciso cuidar da minha alimentação, preciso fazer atividade física, reduzir o consumo de álcool, não fumar e principalmente o manejo do estresse. Olha. Então a pergunta é, nós sabemos que todos essa mudança no estilo de vida está mais do que comprovado, reduz a chance do surgimento do câncer de mama, menos para as pessoas com gene positivo. E outra coisa, para aquelas que tiveram câncer de mama, quando as pessoas adotam esse estilo de vida saudável, você reduz significativamente a chance do retorno da doença. Olha isso, que interessante. Doutor, e sabe que eu estou fazendo um link aqui com todos os programas que a gente tem feito sobre saúde, sobre todos para melhor, seja a gente fala de doenças psicossomáticas, de doenças, qualquer que seja, como é indicado o cuidado com a saúde, né? De atividade física, de alimentação, de cuidados com o emocional também. Como é importante, se as pessoas soubessem que a importância de se colocar em prática, a gente vai procrastinando, né? Deixando para depois. Mas eu fico impressionada. É geral isso. A Sociedade Americana de Oncologia e os grandes hospitais aqui em São Paulo, os centros de tratamento oncológico hoje já colocam na sua prática como recomendação o que nós chamamos de práticas integrativas. Então as pessoas às vezes são estimuladas a fazer meditação, a fazer yoga, enfim, qualquer atividade que consiga aliviar o peso da alma. Olha isso, que interessante. E isso você tem várias, que antigamente se chamava de terapia alternativa, quando alguém fazia, olhava com meio torto, e hoje isso faz parte do tratamento multidisciplinar do câncer. É verdade, muito bem colocado. Ontem nós entrevistamos a doutora Maria Célia, que é uma missionária médica, né? Acho que o senhor conhece, e ela falou exatamente disso, né? Do cuidado da alma, como a gente precisa, como isso alivia. E, doutor, o senhor faz um trabalho muito bonito também na Casa do Aconchego, né? Que dá esse alívio para a alma de pessoas que estão acompanhando, né? Familiares doentes, né? Conta um pouquinho desse trabalho para a gente, que é um tipo de cuidado para a alma também, né? A Casa do Aconchego é uma coisa que a gente ama de paixão, né? Desde a época das visitas hospitalares, de capelania dentro do Hospital das Clínicas, e a Casa do Aconchego, nesse mês de agosto, é o mês de aniversário dela. Ah, é? Parabéns, então, glória a Deus por esse trabalho. Nós completamos 13 anos agora nesse mês de agosto, e uma das coisas que a gente vê, pelo menos para mim, se a gente pudesse ter uma ilustração do que significa o sofrimento humano, a injustiça de Deus, para mim era sempre uma criança com câncer. Umas situações que a gente não consegue explicar, né? Uhum. E a gente tem essa questão, até como médico, a gente às vezes recebe algumas crianças, algumas famílias, e a gente sabe, infelizmente, qual que vai ser o desfecho, né? Mas uma das vidas que acabou marcando bastante, a gente estava com um adolescente hospedado com a gente no ano passado, devido a uma doença genética. Esse adolescente ele tinha vários tumores de pele, não tinha como fazer o tratamento, ele teve que, partes do seu corpo foram amputadas gradativamente a partir do momento que esse tumor avançava, e chegou no momento que ele não tinha mais o que fazer, né? E essa pessoa não é residente aqui de São Paulo, no outro estado. E aí nós tivemos que, um dia eu estava conversando com ele e com a mãe, e uma conversa um pouquinho bem delicada. Se ele queria morrer aqui em São Paulo, onde ele, a princípio, teria acesso a uma qualidade de medicina melhor, ou ele gostaria de retornar para sua cidade, embora não com aquela medicina que ele esperava e tudo mais, mas mais próximo da família e dos amigos.
E o que marcou foi quando a mãe e o adolescente falaram: nós queremos ficar aqui em São Paulo. Meu Deus. E eu falei: mas por que você acabou optando? Porque vocês são a minha família. Uau. Meu Deus do céu. Meu Deus. Então, ouvir isso é entender que nós atingimos o nosso objetivo, né? Que é trazer esse consolo quando humanamente não tem mais nada a se fazer. Né? E eu lembro que no dia que esse garoto veio a falecer, ele estava internado lá no Hospital das Clínicas, ainda em toda essa situação de pandemia, e aí ajudamos a resolver todas as questões burocráticas e também de transferência do corpo depois para a cidade, para o estado dele, e nós cuidamos de toda a parte funerária, compramos o caixão, cuidamos de toda a papelada. E eu lembro que quando, no final do dia, a família, o pai e a mãe retornaram para a Casa do Aconchego, nós pudemos abraçar com toda a questão da segurança. Haviam todos os outros hóspedes que estavam acomodados com a gente. E nós fizemos um jantar, demos as mãos, com todo o cuidado também, oramos, e aquele momento que poderia ser tão triste trouxe não somente uma reflexão, mas também trouxe um consolo antecipado para os outros pais que têm seu filho com uma doença grave, mas viram que era possível não estar tão abatido, tão destruído, quando existe esse carinho, esse amor que nos dá esse suporte. Isso é uma descrição um pouquinho do que é a Casa do Aconchego, gente. Eu conheço o trabalho, acompanho a Eleni também, que desenvolve o trabalho lá, né? E como é forte esse testemunho, doutor, como é forte, porque só quem passa, talvez, por uma dor, né, de uma perda, para entender, né? E eu admiro, assim, a graça de Deus através de vidas como as de vocês, de mesmo às vezes, talvez, não sei se tem caso que você passou, mas tantas pessoas que trabalham lá, eu sei que a Eleni já passou por perdas próximas, mas que tem esse amor de levar esse amor de Deus, são condutores da graça do amor de Deus, né? Todos nós já passamos por alguma perda, alguma situação difícil. Mas cada pessoa que entra, a gente acaba adotando em todos os sentidos. Então, cada vez que uma vida se vai, a gente sente essa perda. Não tem como não. Não tem como não. Né? Então, tem épocas que a gente também está mais triste, tem épocas que a gente também está feliz. Quando o resultado de um exame está bom, a gente dá pulos de alegria. Então, nós sentimos como se realmente fossem parte da nossa família. Até quero corrigir, porque o senhor acabou de falar, né, que todo esse cuidado é como se ele fosse. Então, já estava claro que como se fosse alguém da sua família. É muito forte, gente. E nessa hora de luto, a única coisa que nos mantém continuando é o consolo que vem de Deus mesmo, através de pessoas, né? O consolo de Deus. Sim. E a Casa do Aconchego é um grande exemplo desse consolo. Que coisa linda. Que coisa linda. Doutor, e falando assim, agora em casa, vamos voltar para o câncer de mama. O senhor comentou comigo que teve 2 casos na sua família, isso, da sua mãe e da sua irmã. E tem uma coisa interessante de avaliar isso, que são idades diferentes, né? Minha mãe, hoje ela tem mais de 70 anos, ela teve o câncer de mama já na menopausa. Ela se enquadra bem daquele exemplo mais comum do que era antigamente, né? A pessoa após os 50 anos, na menopausa, mas ela não tinha nenhum fator de risco, nenhum antecedente familiar, e teve esse câncer de mama. E só há 20 anos atrás, qual que era o tratamento mais frequente? A retirada total da mama, independentemente de tamanho, o esvaziamento axilar, então tirando a retirada de um número significativo de gânglios debaixo do braço, isso ocasionando muitas vezes alguma repercussão de funcionalidade do braço. Então tinha aquela questão que a pessoa, quando tinha câncer de mama, não pode tirar a pressão do mesmo lado, não pode tirar o exame de sangue, tudo isso, aquele braço do mesmo lado, ele ficava quase que inutilizado, porque a quantidade de gânglios que era retirado poderia comprometer a imunidade desse lado, além de ter uma complicação muito importante que nós chamamos de linfedema, né? O braço está inchado e realmente o paciente ter uma dor importante em relação a isso. E também fazia a quimioterapia bastante
pesada, aquela que tudo cai o cabelo, que passa mal e tudo mais, né? A minha irmã, ela teve o câncer diagnosticado no começo da pandemia, né? Recente, então, né? Recente, e aí foi interessante porque dentro desse antecedente familiar, então ela tinha que fazer os exames de mama mais cedo, né? De ultrassom, de mamografia. E aí foi dentro de um exame de rotina que percebeu um nódulo Uau. suspeito. Na sua palpação, ela não sentia nada. E aí acabou desencadeando todo o processo de diagnóstico. E no começo da pandemia foi muito difícil porque era aquela fase emergencial que estava tudo fechado. Tudo parado. Então, para conseguir agendar exames, tudo foi muito mais difícil, Meu Deus. né? Paralelamente, no meu trabalho, eu tinha vários pacientes que já estavam em tratamento e queriam cancelar o tratamento com medo de contrair Covid. Teve isso ainda. Também teve isso. Então, teve uma questão do contexto da pandemia. Mas a minha irmã, ela já tinha outras opções. Então, hoje, você, dentro das mudanças desses 20 anos, você já consegue definir sequência de tratamento melhor, novas quimioterapias, novos medicamentos, novas técnicas de cirurgia plástica. E, então, você tem hoje tratamentos que oferecem menos sequelas e uma qualidade de vida maior, melhor, né? Por outro lado, a gente tem uma diferença. Quando você o câncer de mama acomete pacientes mais cedo, você vai levar outras questões que entram na equação da sua decisão. Se você não tem filhos, que tratamento você opta se você quer ter filhos? Nossa. Então, a paciente jovem passa a ter alguns questionamentos que uma mulher na menopausa não tem. Verdade. Né? Talvez o impacto no trabalho, né? Às vezes você está na faixa etária entre 30 e 45 anos, você está no auge do seu profissional e de repente você tem que puxar o freio de mão, rever tudo. É diferente de alguém que está com mais de 60 anos, né? A vida sexual, como é que fica? A sua relação que às vezes está no início da vida conjugal e de repente seu corpo vai estar diferente. De repente você entra numa menopausa precoce, a sua vagina passa a ficar mais seca, você começa a ganhar peso com mais facilidade, né? Então, o câncer de mama na paciente mais jovem, apesar das sequelas de tratamento serem menores, você tem um impacto maior em outras áreas da vida. Muito bem colocado. Tá vendo? E voltando um pouco, que a sua irmã fez um exame, né, preventivo e descobriu e conseguiu, né, estabilizar ali. Por que eu tô falando isso, doutor? Para destacar a importância do exame precoce, né? E uma coisa interessante que entre os exames que ela fez inclusive o teste genético. E o teste genético dela veio negativo. Olha isso. Então, significa o quê? Que realmente existem outros genes envolvidos que a gente não sabe. Por isso que tomar decisão baseado apenas no BRCA1 ou 2 para fazer a mastectomia, a princípio, não faz parte da minha opinião. Acho que o mais importante é a gente conseguir mudar o estilo de vida e fazer os exames no período correto. Olha só que interessante, por um caso real, né? Sua opinião está baseada em cima de um caso real que foi na sua família também, né? Que não tinha, né, a predisposição, né? Isso. Outra coisa que eu queria comentar, Lídia, em relação à paciente jovem, como nós sabemos que tem algum fator genético envolvido, você leva a um outro questionamento, né? O fato de você ter câncer numa mama não te ausenta de ter na outra. Tá. Né? Então, você teve, por exemplo, na mama direita, só que você ainda tem aumento de risco de ter no lado esquerdo também. Então, o câncer, quando acomete pacientes mais jovens, leva a um questionamento que é a mastectomia bilateral. Tá. Porque, às vezes, por exemplo, você tem 30 anos, se você for viver até os 80 anos, você tem 50 anos de possibilidade
de ter câncer na outra mama, que já se concretizou na primeira mama. Entendi. E aí, então, isso é um contexto, sim, que você pode considerar mastectomia profilática do outro lado. Que algumas escolas já têm feito isso para algumas pacientes mais jovens. Olha que interessante essa informação, muito importante, né, doutor? Eu não imaginei que fosse assim, achei que... Geralmente a maioria das pessoas não deve imaginar isso, né? Você vê que então, a gente fala assim, câncer de mama na verdade é um universo muito maior Muito do que complexo, a gente imagina. Por isso que essa questão da individualização do tratamento aliado com as expectativas, principalmente de uma paciente jovem, de constituição de família, tudo isso tem que ser bastante considerado. Muito bom, muito importante. E, doutor, tem algumas perguntas aqui muito interessantes, ó. A Tereza perguntou, terapia de reposição hormonal é causador de câncer de mama? Para o tratamento de osteopenia, existem outros tratamentos para não precisar de TRH? Tá falando grego para mim, mas vamos lá, que eu acho que o senhor entendeu tudo. TRH, terapia de reposição hormonal. Boa. E tem outra aqui, ó, a Tereza, mesma... TRH é causadora de câncer de mama? Foi a mesma pessoa, Tereza, que perguntou sobre essa. Essa é uma pergunta, não é tão simples de ser respondida, tá? Nós temos o seguinte, sim, a terapia de reposição hormonal aumenta a chance de você ter câncer de mama, tá? Então, primeiramente, se você tem um antecedente familiar, a gente recomenda não fazer a reposição hormonal e você contornar os efeitos da menopausa por outros caminhos, tá? Se você não tem um antecedente familiar e você está sofrendo muito com os efeitos da menopausa, você não é proibida de fazer a reposição hormonal, pelo contrário, é até recomendado, mas antes de começar a reposição hormonal, todos os exames de mama são obrigatórios. Entendi. Tá? E aí você, dependendo do tipo de reposição hormonal, da carga de estrógeno que você vai receber, é importante que você talvez discuta com o seu médico com que frequência você precisa fazer os exames de mama. A cada 2 anos, a cada ano ou eventualmente a cada 6 meses. Então esse cuidado. Então, na consulta com o seu médico, ele vai estimar esse risco e ditar para você a frequência com que você vai fazer os exames. Entendendo que, mesmo que você desenvolva o câncer de mama, conseguindo fazer o diagnóstico precoce, sua chance de cura é maior do que 90%, quase 100%. Olha aí, que coisa boa. Graças a Deus, né? Então, o exame é importantíssimo, mais uma vez, destacando, né, doutor? Tem outra pergunta aqui, ó. Estela Mares, quanto ao portador de HIV+, a carga viral estando indetectável, e acho que deve ser indetectável, né? Há riscos de nódulos? A gente sabe assim que o HIV com a carga viral controlada, ele é uma pessoa normal. Tá? Entendi. E a gente sabe que para o paciente HIV, ele tem alguns tipos específicos de câncer que são mais frequentes, que alguns o linfoma não Hodgkin, o tumor de canal anal, não são exatamente para todos os cânceres. Entendi. E vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. A cada quanto tempo devemos fazer a mamografia? A Vânia perguntou. Isso também é uma boa pergunta, porque antes a gente tinha muita dificuldade de ter um consenso entre sociedade de oncologia, sociedade de mastologia. Primeiro, com que idade fazer a mamografia? A partir dos 50, 45 ou 40? O 40 está sendo cada vez mais aceito. E o segundo quando se começou essa recomendação, se fazia a cada 2 anos. Hoje a gente recomenda fazer a cada ano. Eu sou favorável de fazer anualmente a partir dos 40 anos, porque nós sabemos que a incidência do câncer de mama está aumentando e atingindo faixas etárias menores. Muito bom, muito bom. Tem gente nos acompanhando até de Recife lá. Ela falou de inveja também. Aqui, ó, a Valdineia falou que seria uma menstruação tardia. A gente sempre vai pegar uma média, né? Então, em torno, as pessoas param de menstruar, na grande maioria, entre 45 até 47 anos. Quando você passa dessa idade, a gente considera que sua menopausa já foi tardia, mas você pode subtrair do tempo que começou a sua primeira menstruação também.
Entendi, muito bom. Pode mandar pergunta ainda que dá um tempinho, doutor. E os tratamentos? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os tratamentos de câncer. Nós sabemos que existe um tripé principal, que é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, tá? E agora que nós podemos colocar dentro do tratamento sistêmico, que inclui a quimioterapia, nós temos hoje novos tratamentos. Nós temos tratamentos hormonais, nós temos a imunoterapia, nós temos a terapia-alvo, tá? Que são tratamentos hoje mais modernos, que eles são mais individualizados, baseado em alguns perfis, por assim dizer, do câncer. Entendi. É bom sempre estar acompanhando, sempre estar fazendo os exames, estar conversando com o médico, né, doutor? E principalmente cuidar da saúde, né? Principalmente cuidar da saúde, né? Como a gente falou aqui. E, doutor, quem quiser entrar em contato com o senhor, tirar dúvidas, tem um canal, por onde pode entrar em contato com o senhor? Vocês podem entrar em contato pelo e-mail, tá? Que está aí na tela, eu acredito. paulotsai@yahoo.com.br. Sem BR. Sem BR? Olha, ainda bem que a gente falou. Então, tira o BR. paulotsai@yahoo.com. Isso. Boa. E nós hoje, assim, por conta do câncer de mama até acometer pessoas bastante conhecidas, hoje existem vários sites, vários blogs que abordam sobre essa questão, né? E tem que tomar cuidado com informações não coerentes com a verdade, doutor? Tem muitas informações erradas por aí ou não? Eu sempre recomendo a gente procurar os canais oficiais. Tá. Né? Então, por exemplo, nós fazendo de novo uma comparação. Com o Covid, nós escutamos de tudo. Não é? Né? Então, eu falei, acesse o site do Ministério da Saúde, alguns sites oficiais de saúde para você confirmar essas informações. Né? A mesma coisa, nós temos, nos Estados Unidos tem vários sites bons, o INCA tem um site bom, ele passa algumas informações sobre o câncer de mama, tem alguns grandes hospitais, eles têm algumas abas que dão orientações sobre o câncer, né? E você tem outras organizações de pessoas que já tiveram câncer que tem esse grupo de apoio. Muito bom. Pastor, eu sempre confundo pastor com doutor, que não deixa de ser uma coisa ligada à outra, né? Doutor, o senhor como presidente da ONG Casa do Aconchego, o que mais está precisando hoje para a Casa do Aconchego? Qual é a maior dificuldade hoje enfrentada na Casa do Aconchego? Olha, eu diria que graças a Deus nós não tem faltado as coisas, né? Mas estão sempre abertos à questão de doações, de comida. Pessoas que estejam interessadas em se voluntariar podem ir lá conhecer a casa, tomar um café. Legal. Nós temos seguido um protocolo de cuidado extremamente rigoroso, onde praticamente ninguém acabou pegando Covid da nossa equipe ou dos pacientes. E a gente teve sempre esse lema de a pandemia não poderia ser motivo para parar. Pelo contrário, porque a pandemia despertou mais pessoas com necessidades e era um momento que a gente precisava ser mais relevante em termos de ajuda. Mas você também pode ajudar divulgando nosso trabalho. Nós temos nosso Instagram, nosso YouTube, nosso site. Aí, casadoaconchego.org, né? Isso, e vai vir novidades para frente que eu não posso falar agora. Ai, que bom! Fica ligadinho, então, sempre nas nossas redes, que bênção. E nós, né, tem que deixar aqui nossa admiração por esses profissionais que sempre estiveram ali, amigos doutores, médicos que a gente acompanha, né, que na hora que o pessoal estava em casa se cuidando, estavam lá na linha de frente, né? Nossa admiração pelo que Deus tem feito através da vida de vocês, assim, é primordial. Então, se tiver interesse em ajudar, em doar, casadoaconchego.org, o site aí, tem os canais, as redes sociais, é muito fácil de encontrar, né, doutor? Que benção. Doutor, que programa, que informações importantes, né? Espero que você que esteja em casa divulgue, mande para as pessoas quanta informação importante. Tem aí o canal do doutor, o e-mail, se quiser também, volta aí o vídeo, tira um print na tela.
Eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui, dedicar o seu tempo, Obrigado, estar eu. conosco aqui nessa manhã, tanta informação, é muito importante para nós, né, o seu conhecimento, sua dedicação. E eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem, então, de tudo isso que a gente falou, para quem está nos assistindo ou quem vai assistir futuramente, por favor. É uma coisa, eu acho que a doença, ela tira a nossa vida do trilho, daquilo que nós planejamos há tanto tempo, sonhos que são legítimos. Mas o que a gente acaba aprendendo com a doença é que nós precisamos estar abertos para as mudanças e as histórias fora do script escrito por nós e descansar no autor da vida, o autor que não somente nos dá a vida, mas que escreve a nossa vida. É que a gente consiga aproveitar cada momento que nós não gostamos para ser um momento de uma mudança, de uma transformação mais profunda e mais interior. Que coisa linda, doutor. Que mensagem, que mensagem. Olha, vale a pena a gente parar e pensar sobre isso, né? Salmo 139:16 fala que todos os nossos dias foram escritos e determinados antes mesmo que nenhum deles houvesse. Então tem muito a ver com isso que o doutor falou. Que mensagem. Amém. Que nós possamos cravar isso no coração, lembrar disso sempre, né, doutor? E que bonito que o senhor falou, mesmo quando as situações não são boas, né? Que a gente possa aproveitar aquilo que o senhor escreveu para nós. Muito obrigada, doutor. Obrigado. E eu espero que seja o primeiro de muitos, se Deus quiser, né? Que a gente possa vir falar de outros assuntos aqui. Nosso agradecimento do Manhã IPP, da IPP-TV, para você e para todos os profissionais de saúde aí também que estão nessa linha de frente. Obrigado. Que bênção, gente, muito gostoso. E agora a gente vai assistir o canal, uma divulgação do IPP Play, que é o canal onde fica todo esse conteúdo que a gente cria aqui com muito amor e carinho. Vamos assistir junto esse vídeo? Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo! Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema, é só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Muito bom, de volta aqui. Eu estava falando com o doutor aqui, gente, já quero fazer o exame também, né? Já marquei com ele, já estou falando com ele aqui, porque a gente não pode vacilar nesse cuidado, né? E aí você viu também, né, o IPP-TV, né, o canal aí onde está todos, já compartilha, se inscreve lá no canal do IPP Play e já compartilha com outras pessoas, né, que tem muita coisa legal. E eu quero mostrar os bastidores agora com a Débora. A Luísa mostrou os nossos bastidores de música que teve lá no Conversa da Tarde. Mostra pra gente aí, Lu. Fala galera, eu sou a Luísa e hoje nós vamos ver os bastidores do quadro de música que tem no Conversa da Tarde. Vamos conversar com a Débora Dom. Então vem comigo. Boa tarde, tudo bem? Gente, tô passando aqui só pra falar que hoje vai ter gravação. Não sei se vocês têm acompanhado, mas tem um programa que acontece no Conversa da Tarde, lá na IPP Play, no canal do IPP Play, aqui da Igreja Presbiteriana. E hoje vai estar tendo mais um dia de gravação das músicas que a gente faz no final do programa Conversa da Tarde. Então vou tentar mostrar um pouco do que vai acontecer durante a gravação, tá bom? I
como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Eu preciso estar à vontade. Sempre que eu gravo, eu preciso me sentir como se eu estivesse, sabe, no meu quarto, no meu canto, eu e Deus. Então, eu gosto de me sentir à vontade assim, com meus amigos. Então, eu não tenho muito que um pensamento de que as câmeras estão aqui me gravando, porque se eu pensar muito nisso, eu acabo me desconcentrando. Mas eu me sinto bem gravando, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade dele e entregando o meu melhor. E nesse momento aqui que eu tô fazendo para o programa Conversa da Tarde, é como se eu estivesse em casa com os meus amigos, com meus irmãos, louvando e fazendo o que a gente ama fazer, que é adorar a Deus através da música. Acho que é isso. Não sou muito boa em palavras. Você sabe disso. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha. Parece só uma gravação, mas aí você vai ver a letra, você vai cantando e aí não dá. Por isso que às vezes você tem que ter o sangue frio, né, pra vir fazer. Fala, vai escutando no carro, aí depois você brisa aí. Mas é resposta. Amém. Marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Você vê, né? A dedicação das pessoas, né? Fazer um negócio pra Deus, sabe? Vai ver. Põe a mão. Olha o resultado. Resposta, sair de casa, sai de casa sai de casa pra fazer, né? A gente vai fazer outras paradas, né? Aí você sai de casa, você vai fazer um negócio pra Deus. Tem a palavra de Deus envolvida. Se concentre, saia de casa já concentrado. Você essa nome quer dizer salvo. Eita glória! Duas linhas, hebraica e mais significado é salvo. É forte. Ele podia fazer uma selfie. Bora. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu
Tá faltando Josiel. Josiel, a correia do violão. Pra mim é falar Josiel. A selfie. Não, Josiel, a correia. Como árvore cortada, marcado pela dor. Ainda que Sou muito eu gosto de falar coisas engraçadas. Conversa da tarde, o nome do programa. Só que eu tô com filtro, então deixa eu mudar o pai com filtro. Senão você Já vai deixar ele da cor dela. não vai mudar. Oi, gente, agora voltando para falar na finalização da gravação. Eu falei antes que a gente ia gravar e agora eu tô falando depois da gravação. Deu tudo certo, já terminamos. E aqui está o José e o Josiel. E o José vai falar um pouco do que ele ia falar. Gente, programa Conversa na Tarde. Igreja Presbiteriana de Pinheiros. IPP-TV. Foi lá. Tá no YouTube. Não no YouTube, né, David? YouTube, no canal da IPP Play, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você acessa lá e procura o programa Conversa da Tarde, que vai ter as canções no programa lá. A gente acabou. Falei certo? E ela tá só gravando ali. Não vou nada não. Ao vivo. para o seu louvor. Bom, pessoal, os bastidores de hoje ficam por aqui. Até mais, tchau, tchau! Muito bom! Que bastidores incrível. Depois eu vou mostrar um bastidores que eu fiz agora no horário com a Luísa aqui. E eu vou mostrar para vocês depois. E muito bom esse bastidores. E agora eu quero falar que ser um missionário na internet é bom demais, né? Mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, um vizinho, um colega de trabalho. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. É isso mesmo. A caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90. E o melhor, tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado, propagar a palavra de Deus. Então, é muito fácil. Acesse o site editorebron.com.br e já compra a sua caixa de Bíblias, né? Da Editora Hebron, uma editora missionária. Muito bom, gente. Esse programa é muito gostoso, muito gostoso. E a gente tem notícias, tem o bloco de notícias, né, que a gente vai ver agora quais são as novidades que estão chegando aqui na IPP-TV. Vamos lá para o nosso bloco de notícias. Se você acompanha os cultos e participa das atividades, mas ainda não é membro efetivo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é importantíssimo estar regularizado no processo. E o Notícias do Bem, né, que é o nosso jornal diário, aqui ao vivo, do meio-dia, preparou um material especial explicando passo a passo de como você pode fazer esse processo. Acompanhe agora na reportagem. Pertencente à denominação protestante mais antiga do Brasil, a IPB, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem 115 anos de organização e está localizada no maior centro urbano da América Latina, São Paulo. A comunidade tem seu próprio estatuto, versículo-chave, missão, declaração de identidade, o que crê e pratica, além de sociedades internas, ministérios, juntas e projetos de ação social. Há várias maneiras de se tornar membro da IPP. O primeiro passo é se identificar na secretaria da igreja, onde você receberá as orientações para as próximas etapas. As pessoas que têm interesse em se tornar membros da igreja podem entrar em contato com a secretaria por e-mail, por telefone, pessoalmente, por WhatsApp, e a gente dá as orientações, né?
cada pessoa se encontra numa situação específica, então a gente faz uma pequena triagem com base em algumas questões básicas, como, por exemplo, se a pessoa já é batizada em alguma igreja evangélica, em qual igreja, há quanto tempo foi o batismo, por quais igrejas ela passou, né, especificamente onde era a igreja, né, qual é a igreja onde ela estava congregando antes de participar da igreja de Pinheiros. E, enfim, se ela já fez algum dos nossos cursos de doutrina, da Escola Bíblica Dominical, então a gente toma esse cuidado de observar essas questões. É muito importante que a pessoa esteja efetivamente já participando há algum tempo presencialmente da igreja, né? É coerente que seja assim. Muitas pessoas, às vezes, em 1, 2 visitas já tem esse desejo de se tornar membros, né? Mas o ideal é que ela tenha um tempo maior frequentando presencialmente, né? Esteja conosco, participando dos cultos, das demais atividades propostas, né? Nós temos tanto a Escola Bíblica Dominical, como os cursos da plataforma EAD, enfim, tem uma diversidade de atividades e de opções que a igreja oferece. É importante que a pessoa participe. Até porque o ser membro de uma igreja envolve uma diversidade de coisas, não apenas você estar presente e participar de um culto, mas você tem a oportunidade de servir, de exercitar os seus dons e talentos para a edificação do corpo, como a palavra nos ensina. Então, isso realmente é muito importante. Então, basicamente, a triagem que a gente faz é com relação ao histórico da pessoa, eclesiástico, até a sua chegada na IPP. Por onde ela passou, se ela já foi batizada, quais são as igrejas pelas quais ela passou, se ela já tem familiaridade, né, com a doutrina reformada, enfim. Tudo isso está descrito aqui no Manual do Novo Membro, que apresenta em suas 40 páginas as doutrinas, os privilégios, os deveres e as maneiras de se tornar um membro comungante. Um guia que todos precisam conhecer antes de se tornarem membros da IPP. Cada caso é avaliado pelo Conselho de Presbíteros. Primeiramente, devo lembrar que a decisão de se tornar membro da IPP é sua e deve ser tomada de forma consciente e espontânea. E quais são as maneiras de se tornar membro da IPP? Bem, são várias as maneiras. E a primeira, se você é novo convertido, deverá ser recebido por batismo e pública profissão de fé após examinado e orientado, instruído pelo conselho. Agora, se você é filho de presbiterianos e já foi batizado na infância, então será recebido por pública profissão de fé e não será necessário um novo batismo. Para aqueles que vêm de outra igreja presbiteriana e estão em plena comunhão com a sua igreja, esses podem ser recebidos através de carta de transferência emitida pela sua igreja de origem. Em casos especiais como mudança de cidade ou pessoas que já estejam na IPP há mais de um ano, essas podem ser recebidas através de jurisdição ex officio, onde não é necessária a carta de transferência, e o Conselho da Igreja de Pinheiros informa o Conselho da Igreja de origem dessa pessoa. E, por último, se você é membro de uma outra igreja, uma outra denominação evangélica e foi batizado, também poderá ser recebido por carta de transferência emitida pela sua igreja de origem, ou por carta escrita de forma pessoal, descrevendo o que o levou a tomar a decisão de vir para a IPP. Não é? Essas são as maneiras, então, de tornar-se membros de uma forma resumida, não é? Lembrando que todos passam por uma entrevista, uma avaliação prévia com o Conselho, e essa entrevista é mais um bate-papo para conhecermos aqueles que se chegam à IPP e também esclarecer aos irmãos possíveis dúvidas que tenham em relação à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Beatriz começou a frequentar a IPP no início do ano. Ela participou das classes do eixo doutrinário e se identificou com a fidelidade da palavra anunciada na igreja. Em julho, ela fez a pública profissão de fé e foi batizada. Beatriz, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Me tornei membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em julho, porque eu me identifico muito com a igreja, queria participar mais ativamente das atividades realizadas dentro da igreja, e para isso meu processo se iniciou em fevereiro, através do curso da classe da Essência da Fé Cristã, que foi um período de aprendizado enorme. Logo após isso eu participei de uma entrevista com o conselho da igreja e depois me tornei oficialmente membro. Foi um período maravilhoso, como eu disse, de muito aprendizado, onde o que mais onde eu mais me identifico é o fato de ser ensinado uma teologia verdadeiramente bíblica, que nos proporciona um maior conhecimento de Deus. Então, eu estou muito feliz de fazer parte dessa igreja e espero contribuir cada vez mais para o crescimento dela. Muito bom, então já sabe aí todas as informações para você ficar ligadinho, né? E se tornar um membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Às vezes as pessoas pensam que só participar dos cultos já se torna um membro oficial, então você viu aí todos os detalhes, né? Muito bom, obrigada Matheus, nosso repórter, né? Que fez essa matéria tão boa. E a nossa dica de passatempo de hoje é o podcast do Invisible College. O Invisible College tem muitos assuntos interessantes, está aparecendo aí na sua tela, tem temas sobre teologia, abrange todas as atividades e matérias da vida, ou como o pensamento de Doyle Wedge pode ser útil na formação infantil, muitos temas como o que fazer quando minha comunidade não valoriza a teologia do culto. Também outro, é correto afirmar que a liderança da igreja local pode manifestar a sua intenção de voto. Tem muitos assuntos aí. Nossa dica de passatempo de hoje é o Invisible College. E vamos lá para os aniversariantes. Parabéns para Abigail Bulbovas, a Clarice Egea, a Denise Conceição, Eleonora de Lima, a Flávia Gentil de Souza, o Francisco Manuel Filho, a Lian Esteves, Maria Eduarda Fornazari, a Marlene Santos, o Pedro Henrique Veiga, Rizard Polski, Seymour Rancon. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito a sua vida, comemore, agradeça, que Deus te abençoe muito. Nesse dia, alegre-se e também comemore. Que esse ano novo seja cheio de novidade de vida, que você agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e fará na sua vida. Nosso abraço do Mãe PP e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para você. E se eu não falei seu nome aqui, também está de aniversário hoje. Parabéns para você também, todos esses desejos. Fico por aqui, bom final de semana, que Deus abençoe muito a sua vida. E segunda-feira estou aqui de volta, esperando você para mais um encontro desse, para a gente curtir junto e edificar as nossas vidas. Beijo, bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira.